olhar malicioso a toques inesperados. De desejos inusitados até o assédio sexual, a linha pode ser tênue. É natural, aliás, que no ambiente de trabalho existam envolvimentos entre os colegas de trabalho. É natural que existam investidas, que existam paqueras. Agora, a partir do instante em que surge o constrangimento, a partir do instante em que há quebra da harmonia, aí sim se estará diante de uma situação de assédio sexual. E as mulheres ainda são as principais vítimas. Em todo o mundo, 52% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Para a secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres da Presidência da República, este número é resultado de uma cultura machista. A sociedade brasileira, como ainda do ponto de vista internacional, considera que as mulheres praticamente, na grande maioria das vezes, deveriam estar disponíveis sexualmente para os homens. Isso acontece na relação de trabalho, isso acontece nas relações sociais, isso acontece quando a gente caminha na rua. Mas será que algumas profissionais sofrem mais assédio do que outras? Embora não existam estudos que comprovem o fato, enfermeiras e secretárias parecem ser as preferidas pelos assediadores. Quando eu estava preparando medicação no posto de enfermagem, eu sofri assédio, tipo, o médico chegava, passava a mão no cabelo. Minha profissão tem muito preconceito formado, né? Que secretária, você vê a mídia vende isso, as pessoas pensam isso, várias piadinhas, se você pensar nisso, envolve uma secretária. E para os sindicatos que representam as duas categorias no Distrito Federal, o fetiche pode ser estimulado pela mídia. Com essa exposição que a gente vê em novelas, né, em programas, que você tem sempre uma enfermeira se envolvendo com pessoas, com médicos, com pacientes e tudo mais, isso parece que transparece uma coisa que na verdade não é. A mídia vulgariza a profissão, principalmente em alguns programas que a gente vê aí hoje em dia. E se engana quem pensa que os homens estão livres de serem assediados. De acordo com um levantamento feito pela empresa de recrutamento e seleção, Trabalhando.com, do total de pessoas que afirmaram sofrer assédio sexual, 20% são homens. As mulheres tendem a falar mais sobre o problema do que os homens. Então eu acho que esses dados eles sempre vão estar aquém da realidade. Uma situação que ocorre com frequência, mas de maneira silenciosa. Poucas vezes chega aos tribunais em forma de denúncia. Não ir para a cama a pedido de uma mulher é culturalmente vergonhoso para o homem. Né? Se você recusa a cantada de um homem, você está sendo uma mulher honesta, virtuosa. Se a mulher, se o homem recusa a cantada da mulher, é gay. Mas em Brasília, no ano de 2009, um homem decidiu não se calar diante do assédio sexual. Um caso inédito, até então, na Justiça Trabalhista da 10ª Região. Ele trabalhava à época num almoxerifado e ela entrava nesse almoxerifado e o assediava diariamente. E ele negava e muitas vezes ouvia dela. Se você contar para alguém, você está na rua, você está demitido. O advogado conta que o cliente dele chegou a adoecer por causa do assédio sexual. Estava muito fragilizado, inclusive doente, ele desenvolveu síndrome do pânico. Então ele se internava várias vezes, ele se afastava do trabalho em função disso, e para ele era um alívio se afastar do trabalho. Na sentença da Justiça do Trabalho da 10ª Região, os relatos da testemunha de defesa do trabalhador. Eu já vi a senhora Ana Maria mordendo as costas dele, alisando as costas dele, mas ele não era uma pessoa acostumada a dar intimidades. Uma testemunha que inclusive ainda trabalhava na empresa quando da audiência de instrução e julgamento. E não teve medo de ir lá e relatar o que ela tinha visto. No TRT-10, a empresa Velox Consultoria em Recursos Humanos, onde o homem trabalhava, foi condenada por assédio sexual.
por meio da sentença, nós conseguimos a rescisão indireta, ela foi reconhecida, ele recebeu todos os direitos dele e foi reconhecido, inclusive, a indenização pelo assédio sexual. E a Justiça Trabalhista não analisa apenas situações de assédio sexual de homens para mulheres e de mulheres para homens. Ela também julga casos de assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo. O normal é homem assediando funcionária, uma colega de trabalho. Mas pode existir o inverso, uma mulher assediando um homem ou até mesmo do mesmo sexo. Esta juíza do trabalho julgou recentemente um processo em que um encarregado de uma empresa no Tocantins queria ridicularizar a opção sexual do subordinado, mas as atitudes dele contra o trabalhador acabaram promovendo o assédio sexual. Ele dava uns tapinhas no reclamante dizendo que ia pegá-lo um dia, que ele era viadinho, ou boiola, ou baitola, todos esses nomes que se dá à pessoa que tem uma sexualidade diferenciada, o encarregado utilizava. E foi a prova, foi dos colegas que viam o encarregado assediado sexualmente. Na decisão, a magistrada considerou o assédio sexual e determinou que a empresa indenizasse o trabalhador assediado por danos morais. O caráter pedagógico ele tem que servir para o assediador. A indenização tem que ser sempre alta, tem que ser sempre a ponto da empresa cuidar dos seus empregados para que eles não assediem os outros empregados. E a orientação que vale para todas as pessoas, independente da opção sexual, é: não tenha medo de denunciar. Eu acho que é imprescindível. Eu acho que a medida certa seria a vítima não se calar. Quase todos os casos de assédio sexual, eles correm em segredo de justiça. Para a segurança das partes, para a segurança das testemunhas.